Sobre isso, veja. Recentemente, o Sr. Trump, mesmo antes de chegar à Casa Branca, porque muitos convidados podem não saber, temos nossa própria Casa Branca aqui perto, onde o governo trabalha, tomando boas decisões. Enquanto em Washington, decisões diferentes são tomadas. Então, ele já declarou que se os países do BRICS não usarem o dólar, ele vai impor tarifas de 100% sobre todos esses países. E essa é talvez a primeira ameaça desse tipo contra estados em geral. Antes disso, eles estavam assediando bancos específicos nos Estados Unidos. Nós vamos punir bancos e empresas. É assim que se declara diretamente que os estados serão punidos. E todos os produtos serão taxados em 100%. Talvez a primeira vez que isso acontece, já pelo presidente recém-eleito. Todos nós sabemos que os americanos são muito sensíveis a essa questão, porque a força da América está no dólar. Claro, já que o dinheiro é investido no dólar. Se o dólar perder sua posição, então, claro, a economia americana vai colapsar sob sua enorme dívida. E o que o dólar traz? Enormes lucros para os bancos e assim por diante. Como você vê essa atitude do novo presidente, isso não vai minar completamente o que você acabou de mencionar. Isso definitivamente vai minar a confiança nos Estados Unidos, em suas políticas, em seu sistema financeiro, e vai fazer com que os países do BRICS e outros se afastem do dólar, ainda mais rápido, tentando se livrar desse sistema e criar novas formas, como o que está sendo desenvolvido dentro do BRICS. Antes de mais nada, sem dúvida, eu concordo absolutamente e completamente com você que utilizar o dólar como moeda global realmente proporciona aos Estados Unidos uma quantidade significativa de dinheiro não merecido. De acordo com nossos especialistas, nos últimos 10 anos, eles receberam cerca de 10 trilhões de dólares, assim, do nada, por conta do uso do dólar como moeda de reserva global. É sobre as taxas, os depósitos nos bancos deles e por aí vai. 10 trilhões é bastante coisa. Isso significa que eles consomem mais do que produzem. Isso é uma coisa muito importante. Então, basicamente, os Estados Unidos continuam a explorar. Não muitas pessoas pensam sobre isso, mas é um fato, e a esse respeito eu concordo com você. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Você disse que o recém-eleito presidente Trump ameaçou impor sanções e aumentar tarifas sobre aqueles que não usam o dólar. Pelo que eu entendi, ele não disse isso. Eu entendo que tudo que está relacionado aos Estados Unidos provoca uma certa reação da nossa parte. Pelo que eu vi, na verdade, não tenho muito tempo para ficar prestando atenção no que está acontecendo lá fora, mas de qualquer forma, eu notei isso. Ele falou que se alguém tentar proibir o uso do dólar ou restringi-lo, ele vai reagir de acordo. Isso não é a mesma coisa. Uma coisa é proibir o uso do dólar em transações comerciais internacionais, e outra coisa completamente diferente. É decidir não usá-lo em situações cotidianas, como compras locais ou poupança pessoal, o que pode ter implicações significativas. Entende? São coisas completamente diferentes. Então isso é a segunda coisa. Terceiro, ainda assim, como já foi mencionado anteriormente, é importante destacar que o presidente eleito não esteve naquela mesma Casa Branca que você mencionou durante o período de 4 anos, considerando todos os eventos que ocorreram nesse tempo, levando em consideração todos os aspectos relevantes e as implicações que isso pode ter no futuro. E durante esse tempo ocorreram certas mudanças na economia, tanto na economia mundial quanto na americana. E seus sucessores, oponentes políticos, fizeram muito para minar a base fundamental do dólar, como a moeda de reserva do mundo. E, acima de tudo, fizeram isso com suas próprias mãos, usando o dólar como uma ferramenta de luta política, e talvez até de combate armado. Para causar danos a outros países, as autoridades atuais nos EUA se tornam seus adversários. Nunca os consideramos, mas de repente eles decidiram que éramos adversários. Começaram a impor restrições, e considerando que a participação do silestreiro na economia mundial está diminuindo. Isso significa que a influência do dólar nos processos econômicos globais também está diminuindo. Naturalmente, estão ocorrendo processos relacionados ao uso de outras ferramentas. Aqui, por exemplo, o Bitcoin, quem pode proibir? Ninguém. E o uso de outros meios eletrônicos de pagamento, quem pode proibir? Ninguém, porque são novas tecnologias. E seja o que for, aconteça o que acontecer com o dólar, essas ferramentas de uma forma ou de outra vão se desenvolver, porque todos vão buscar
reduzir custos e aumentar a confiabilidade. É um processo inevitável, e o dólar aqui não tem nada a ver com isso, mas se houver uma redução adicional no uso do dólar no mundo, e isso for feito por suas próprias mãos, então, claro, eles estarão minando a base de seu poder econômico. Isso é absolutamente óbvio, aqui eu concordo plenamente com você. E, finalmente, nós nunca desistimos do dólar. Nós desistimos, eles nos negaram o uso dele, mas nos negaram, como a gente costuma dizer. Isso é inaceitável. Precisamos entender o processo que está acontecendo no mundo e, com base nessa compreensão, moldar nossa política, inclusive em nível internacional. Basta olhar para o que está acontecendo, e isso está acontecendo naturalmente. Até mesmo países que são aliados incondicionais dos Estados Unidos estão reduzindo suas reservas de ouro e de câmbio, tanto em dólares quanto em euros, a propósito. Nos últimos 10 anos, a redução foi de cerca de 13%. Isso é uma quantidade significativa, e isso está acontecendo naturalmente. E ninguém será capaz de reverter esses processos, especialmente não com sanções e métodos coercitivos, que são destrutivos para a economia.